A Casa do Dragão segue em sua penitência para tentar corrigir a impressão tão depressiva deixada após o final da segunda temporada, e olha, pelo menos nesses dois primeiros episódios isso tem funcionado bastante. Era sabido que esse segundo episódio iria focar em retratar melhor as consequências políticas e emocionais da Batalha da Goela, que foi o grande impacto, a grande catarse do episódio anterior. Eu gostei como o roteiro não tenta fazer suspense em relação ao destino, ao que aconteceu com o Lord Corlys. Ele é bem direto, tem as pessoas procurando ele e rapidamente o acham. Não fica aquele lenga-lenga traumatizante que ficou da segunda temporada, em que provavelmente os episódios iam ficar os personagens todo o tempo, cadê ele? Será que ele morreu? Todo aquele suspense. Eu nem falo em questão de quem lê o livro e sabe que ele está vivo, mas alguma coisa que tu vê que é vazia e verborrágica para trazer mais tempo e prolongar os episódios, como foi na temporada anterior. Com isso, não somente a gente consegue ter um desenvolvimento melhor dos personagens que faziam a busca, principalmente os filhos bastardos do Lord Corlys, como também redesenhar o personagem, as suas intenções, a sua nova mentalidade a partir dessa batalha e nesse estágio da vida que vão ser muito importantes para a decorrência da batalha da Guerra dos Dragões. E além de tudo, nos deu vislumbres dos dragões, o que nunca é uma coisa ruim. Ainda que a série tenha nesse momento vários núcleos, vários personagens segmentados para retratar e trazer alguma movimentação, algum senso de que sim, aquilo está acontecendo agora, não há a sensação de preâmbulo da temporada anterior. Realmente há um sentido, um objetivo dentro daquilo. Mas o foco é, felizmente, como deveria ser em Rhaenyra. A atuação de Emma Darcy como Rhaenyra, aliás, nesse episódio é de prender a respiração com tantas camadas que ela consegue transmitir. Realmente espero que ela seja reconhecida na temporada de prêmios, mesmo que não vença, já que essa série está sendo muito negligenciada, ao contrário do que foi com Game of Thrones, que também demorou para ter o seu reconhecimento por ser do gênero aí da fantasia. A forma como ela consegue flutuar entre a incredulidade do que aconteceu e a dor evidente de aceitar que perdeu o seu filho é muito sutil e intensa. Os primeiros momentos em que ela tenta ter uma resposta do Jace para então ver, reconhecer que ele partiu e toda a dor chegando nas expressões dela, tu realmente sente que aquilo é como se fosse a gente invadindo a vida e realmente tivesse acontecido aquilo com os personagens e não somente uma ficção. Atuações mais expressivas e expositivas costumam ser mais fáceis, momentos mais óbvios para atores conseguirem brilhar, né, através de gritos, choros, mas a Rhaenyra pega um momento que poderia ser facilmente traduzido através somente de lágrimas e berros e consegue trazer do âmago dela algo mais interno, algo mais subjetivo dessa dor, realmente trazendo o peso da perda que pode significar para a personagem, mesmo que nós não tenhamos tido tanta empatia, relação com o personagem do Jace em si, mas se nós temos essa relação com a personagem da Rhaenyra, tu consegue sentir o peso que essa perda traz para ela. A retratação da dor interior dela faz a gente se relacionar ainda mais com a personagem, perdendo aí o seu segundo filho já. A forma como ela gesticula, as expressões do seu rosto antes de fato explodir é arrepiante de se assistir, é uma tristeza gutural. Mas guerra é guerra e não se pode claudicar ou hesitar em nenhum momento, especialmente quando há uma centelha de esperança e possibilidade de tomar o trono. Há uma frase muito boa que o Corlys diz nesse episódio que retrata bem, explica bem essa situação. Se essa é a vitória, eu não quero vivê-la nunca mais. Nem mesmo uma rainha de sangue nobre pode descansar, pois o tempo é impiedoso e não cede a nossos caprichos, e a atuação do Matt Smith como Daemon é muito dominante dentro desse arco desse personagem para manter a personagem da Rhaenyra nos seus eixos e não deixar tanto que ela seja manipulada quanto que ela fraqueja, mesmo que ele tenha os seus próprios objetivos, sendo bastante fiel e motivador aí para sua esposa e sobrinha. Você pode perceber que ele é muito impiedoso, que ele busca derramar sangue, mas ele consegue fazer isso sem trair a rainha, ao mesmo tempo que a relação dele com as sementes do dragão, com os Targaryen bastardos, apesar de serem pequenos momentos que são jogados aqui e ali dentro da série, vão ter consequências justificativas para as decisões desses outros personagens no futuro, ou seja, mesmo os diálogos que poderiam ser somente frases de efeito, mesmo que afiados, o que normalmente é divertido de assistir, vai ter alguma motivação, alguma consequência por trás no futuro. Ou seja, a personalidade de Daemon, como ele trata essa semente do dragão de modo ditatorial, os desprezando como inferiores, apesar de ser divertido e sublinhar quem é o personagem, vai acabar tendo consequências terríveis no resultado da guerra.
Quando tudo isso funciona, o combo de atuações com a parte técnica e um roteiro finalmente sendo respeitado e tendo progressão, como foi na primeira temporada e no auge de Game of Thrones, faz você realmente sentir a seriedade e o quão bruta essa guerra está sendo e também sentir prazer visual e técnico de estar assistindo tudo isso acontecer, por mais que eu tenha muita dó dos dragões e sabendo o que vai acontecer é ainda mais deprimente. Afinal, a gente já assistiu Game of Thrones e sabe que a Guerra dos Dragões aí é, acima de tudo, sobre a extinção deles. Mesmo tendo lido o livro, você acaba torcendo para algum destino mudar aqui e ali, eles alterarem algo, mas não vai acontecer e nem deveria, mas a série conseguir fazer você torcer e esperar por isso é porque eles estão fazendo um bom trabalho nesse sentido de você sentir pena pelos personagens e pelos dragões. Eu gosto muito como os dragões estão sendo retratados nessa temporada, não somente como, montarias ou bestas selvagens. É uma cena muito bacana nesse episódio do Caraxes tomando água. Primeiro ele aparece, depois tem o diálogo dos personagens. Então ele está ali fazendo as coisas dele, ele tem a própria personalidade, a própria vida, e eu gosto muito da ligação que ele tem com o Daemon, me parece mais forte do que qualquer outro cavaleiro de dragão com os seus dragões, né? Ele nem precisa dizer, é como se somente as intenções e o que ele está pensando fossem suficientes para o dragão sentir o mesmo e já agir. A direção desse episódio ficou por Claire Kilner, que com esse já dirigiu 6 episódios da série desde a primeira temporada, e para mim ela conseguiu fazer um trabalho melhor do que o do episódio anterior, enquanto no episódio anterior, apesar dos embates terem funcionado melhor numa escala maior com relação aos navios, as perseguições, o peso do que estava acontecendo, quando ia para um microcosmo e algo mais íntimo em relação aos embates individuais, isso acabava não funcionando muito, especialmente por causa de uma montagem muito picotada, acelerada, com cenas curtas e sem conseguir ver de fato a coreografia. Aqui nós temos de fato somente uma grande cena de ação que envolve o Daemon enfrentando os membros da Guarda Real em Porto Real, mas é um plano mais longo, a coreografia consegue ser notada e com isso, além de ser mais prazeroso e agradável de assistir, afinal você consegue sentir o peso e ver os golpes e o que está acontecendo, isso acaba reforçando melhor a posição do Daemon como um grande espadachim, um grande guerreiro e não somente um cara que blefa e tem uma personalidade forte e arrogante. Acaba sendo justificável ele ser como é e também isso acaba apoiando o que ele teria dito anteriormente, quando os membros do Conselho de Rhaenyra a desaconselhavam a invadir Porto Real e o Daemon fala, ela não precisa de ninguém, ela tem a mim, e ele realmente mostra que ele estava correto, afinal a Rhaenyra até saca a espada, mas nem precisa usá-la. Então esse episódio realmente me agradou na questão de que enquanto o episódio anterior, apesar de ter os dragões e uma grande batalha de tirar o fôlego e catártica, aqui o roteiro trabalha tão bem que qualquer pequena cena de ação, mesmo os diálogos, acabam sendo já um grande prazer de assistir, um ritmo muito bacana, não tem aquele lenga-lenga, aquela enrolação da temporada anterior, há um senso de progressão constante, que é o melhor dos dois mundos de Game of Thrones, né? A movimentação política ao mesmo tempo que nós temos cenas de ação muito bem filmadas e coreografadas. A chegada em Porto Real, afinal tão antecipada, é feita de uma maneira muito bonita e bem construída. Ela tem uma tensão na medida certa e é uma pena ver um grande ator como o Rhys Ifans tendo seus momentos finais. É como eu disse, a gente sabe o que vai acontecer por causa do livro ou pesquisando na internet, mas ainda assim você lamenta de ver um personagem que mesmo eu não gostando e não concordando, fez um grande trabalho de atuação e construção dentro da série. E o final é emblemático, novamente uma grande atuação da Emma Darcy, a construção, a subida ao trono com as pegadas de sangue, né, como se o caminho para a soberania seja de fato um rastro de sangue, de violência. É algo simbólico, inteligente e muito bem filmado. Não é somente algo feito para ter efeito, virar GIFs, virar prints em redes sociais. Dizem, inclusive, que esses 2 primeiros episódios eram os finais planejados da segunda temporada, mas resolveram adiar novamente para prolongar, ter mais tempo de série, dar mais dinheiro aí para HBO, para Warner. É uma pena, porque teria engrandecido muito a segunda temporada e deixado um final com realmente uma expectativa para o que iria vir a seguir. Infelizmente, porém, o estrago já foi feito, o Martin também reclamando nas redes sociais, deixa a gente ainda mais desconfiado do decorrer da série, até porque Game of Thrones também terminou de maneira bem questionável e duvidosa. Esses 2 episódios foram muito bons, espero que a temporada consiga manter o ritmo.